falando de leite materno para as mães de UTI. O assunto que a gente vai abordar nessa conversa faz referência ao uso das bombas para retirar leite. A gente sabe que grande parte das mães tem essa dúvida em relação a como escolher uma bomba tira-leite. A gente deve lembrar que a retirada do leite, a ordenha do leite, o esgotamento da mama, ele pode ser feito com as mãos ou pode ser feito com a ajuda de um equipamento manual ou um equipamento elétrico. Então, essas dúvidas, pelos vários modelos existentes no mercado, pelas várias características dos processos, sempre é uma dúvida que domina muito essas conversas quando a gente decide, eu vou comprar uma bomba, por exemplo. E aí a gente quer estabelecer com vocês aqui nessa conversa algumas regras de ouro. São fundamentais para que a gente não acabe entrando em critérios de escolha que não correspondem às características fisiológicas que fazem parte da escolha de uma bomba tira-leite. E talvez uma das primeiras regras de ouro que a gente precisa ter para ajudar uma mãe a escolher a bomba que ela vai comprar, uma vez que ela optou pelo uso da bomba para tirar leite, é fazê-la entender quando ela deve iniciar uma ordenha com auxílio de bomba. Porque o que acontece? Não necessariamente todos os momentos estarão sujeitos a uma queda de diminuição quando a ordenha com a bomba não é iniciada. Então, muitas vezes, uma expectativa muito grande da mãe em relação à ordenha das mamas, o uso de uma bomba quando o leite está saindo em pouca quantidade, quando na verdade muitas vezes ela deve procurar outro caminho, como por exemplo a gente cita o que acontece nos primeiros dias. Nos primeiros dias, assim que o bebê nasce, a produção externa de leite ainda é diminuta e isso acontece por uma questão ainda hormonal, uma vez que a preparação que começou a ser feita, a preparação da produção de leite, que começou a ser feita lá dentro da barriga da mãe, na vigésima pouca semana, lá por volta do 5º mês de gestação, onde os hormônios iam se confluir, lá para trás, né, esses hormônios se preparam e logo ao nascer, ainda o processo precisa estar estabelecido e quem faz isso é a retirada da placenta. Então, o que acontece é que nos 2, 3, às vezes 4 primeiros dias, dependendo da situação, às vezes até o 5º dia, a gente pode esperar uma baixa produção, mas por um bloqueio hormonal. Então, vamos dizer, existe um bloqueio hormonal da descida do leite, uma vez que a placenta produz esse bloqueador. A bomba, nesses primeiros dias, pode ser um acessório, mas não vamos tomá-la como essencial. A bomba é sempre auxiliar, mas a necessidade real dela vai ser um pouco mais adiante numa situação onde a gente vai conversar daqui a pouquinho. Inicialmente, naquele 1º, 2º, 3º dia, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, esperar a descida do leite se dar, e aí sim, após a descida do leite se dar, o uso da bomba em algumas condições vai ser bastante satisfatório. E a gente tem que lembrar também que muitas situações muito vividas por mães de UTI, situações de estresse absoluto em relação às notícias do bebê, à distância, as dores que ela sente, a saudade, a ansiedade, a perda de peso, há um monte de situações. Essas situações, elas mesmas, são uma causa essencial da diminuição da saída do leite da mama.
A própria técnica inadequada de retirar poucas vezes faz pouca produção. Nesses casos, o uso da bomba não reverte a situação. Então, o estresse precisa ser combatido, reconhecido e consertado, de forma que uma mãe estressada, ela em si, através do estresse dela, não prejudique a descida do leite. O que não vai acontecer quando a gente tiver esse caso específico, mamas cheias. Então, mamas engurgitadas, mamas durante a descida do leite, ou mães muito produtoras, né? Com certeza essas mães são indicação absoluta da ordenha, da retirada, e o uso da bomba nesses casos podem ser absolutamente útil. Quando que acontece isso? Na descida do leite. A descida do leite, após os 2, 3 primeiros dias, ela desce como uma enxurrada, ela desce como uma enchente e enche as mamas. E aí, nesse momento, a retirada através das bombas é fundamental. Aliás, o uso da bomba junto com a mão é fundamental. Então, poder fazer os dois processos ao mesmo tempo é bastante produtivo. E outra situação que a gente precisa lembrar é que internações prolongadas dos bebês que ficam na UTI 2, 3, 4, 5 semanas, vão levando a um esgotamento da mãe, a um cansaço, né? a um estado de estafa, e isso faz com que, naturalmente, a descida do leite, a produção de leite, às vezes a própria mãe passa a falhar no número de vezes que ela tira, e aí a produção interna cai. Não é só a descida, a saída, mas a produção interna cai. Um bom, que também não resolve sozinho, é necessário usar com técnica auxílio de uma bomba. Então, as bombas tira-leite, existem inúmeras de bombas tira-leite no mercado. Então, a gente vai tentar aqui esclarecer quais critérios a gente pode usar para a gente comprar uma bomba tira-leite que atenda a nossa necessidade. Então, a primeira bomba que a gente apresenta é uma bombinha manual do estilo de uma buzina. Essa bomba, a grande vantagem dela é o preço, o custo. É uma bomba fácil de encontrar e um preço muito em conta. No entanto, ela possui uma desvantagem, que ela é muito grosseira. Você não consegue modular ela. Você aperta a borrachinha e quando você solta, ela puxa o leite de uma maneira muito grosseira. Então, de forma que quando a gente não tem disponibilidade de um recurso maior para comprar bombas que custam bem mais que essa, a sugestão que a gente dá, se a gente só tem cão, se a gente não tem cão, como diz o ditado, a gente vai caçar com gato. Se esse é o gato que a gente tem, a gente vai ter que ser bastante cuidadoso com o uso dessa bomba. Colocar ela com bastante suavidade na mama e apertar devagarinho, repetidas vezes, com frequência, de forma que a gente transforma esse limão numa limonada saborosa. Então coloca essa bombinha manual, coloca na mama, aperta devagarinho, não força, não use toda a potência que ela tem, né? Porque ela ali vai do 0 ao 100 numa apertada só. Então você vai ter que fazer um aperto devagarinho, um aperto diminuto, para ela ir funcionando bem devagarinho e pressionando pouco a pouco a sua mama. Esse é um dos estilos de mama. Eu não comentei, mas acabei de me perceber aqui, quando a mama está muito engurgitada, e é bom lembrar isso antes da gente falar, antes de usar a bomba tira-leite, embora o tema aqui não seja técnica, seja só a escolha da bomba, para a gente julgar isso com atenção, a mama tem que estar bem massageada. Então, para retirar leite, independente da bomba que a gente tire, numa mama engurgitada, a gente precisa
de massagear bastante para amaciar bastante essa mama. Então, voltando à nossa mama manual, a nossa bombinha manual, a gente vai usar essa bombinha nessa mama cheia massageada ou nessa mama cansada de 20, 30 dias de internação, e a gente vai tentar utilizá-la sem machucar, sem lesar a mama, tá? Outro tipo de bomba também que a gente usa com muito pouca frequência é essa bomba em forma de seringa, porque ela tem a mesma característica. A impressão que cada mamãe tem que quando pega uma bomba dessa é que se ela puxar até o máximo, o leite vai sair com aquela força toda. Isso não é uma seringa, a gente não está extraindo, não vai ser assim. Então, eu também sugiro que ela seja usada com bastante paciência, pequenas puxadas de leve. Ela também tem a vantagem de ser facilmente encontrada e ela também tem a vantagem de ter um custo baixo. Então, ao colocar essa bomba no peito, ser puxada muito devagarzinho e com a frequência muito alta. Então, fazer umas puxadinhas tipo pam, 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 sabe? Um ritmo bem rapidinho e sempre devagarinho, aproveitando esse tempo, como se fosse quase que uma vibração para o leite ir descendo aos poucos, sempre tendo cuidado, se a mama estiver muito engurgitada, de massagear a mama antes. Então, tanto essa mama manual em forma de buzina, quanto essa mama manual em forma de seringa, essas duas bombas, elas precisam ser feitas, a massagem, a retirada precisa ser feita de maneira muito respeitosa. Nem nessa apertando extremamente a borracha, nem nessa puxando muito o êmbolozinho da seringa. Um outro tipo de bomba é uma bombinha manual em forma de gatilho. Então vocês já devem conhecer. É um tipo de bomba que funciona em forma de um gatilhozinho, e esse gatilhozinho, quando você aperta esse gatilho aqui, é esse gatilho aqui que faz o leite descer por aqui. A vantagem é que esse gatilho, ele vai apertar com esse gatilho, vai apertar essa estrutura de acordo com a frequência e a força que você dá. Então, se você aperta muito rápido e muitas vezes, sua mama vai ser estimulada de maneira muito frequente e muito profunda. Mas se você aperta pouquinho e bem devagarzinho, você pode suportar, por exemplo, uma mama dolorosa, uma mama cheia, intocável, colocando muito pouca força. Ela é muito mais fácil, talvez seja a bomba que a gente orienta como a melhor custo-benefício, que ela vai custar, digamos, 5 vezes o preço das primeiras bombas, né? Mas ela tem a vantagem de ser mais fácil de ser manejada. A dificuldade é que ela não é tão fácil de encontrar assim. A gente pode encontrar pela internet, a gente pode encontrar em drogarias mais especializadas, drogarias com maior estrutura. Pequenas drogarias de bairro ou de interior, elas já são um pouco mais difíceis de serem encontradas, mas não estão cada vez mais populares. Já foi mais difícil de achá-las, mas elas têm uma dificuldade muito maior que a das primeiras, mas tem uma facilidade. Tem uma dificuldade do custo, porque elas são um pouco mais caras, né? Mas tem a facilidade do manejo dela ser bastante legal. Então, se a gente conseguir dosar o uso da bomba no momento certo, na mama certa, então se a gente não quiser que essa bomba faça milagre no terceiro dia de vida, se a gente não quiser que essa bomba faça milagre com a gente começar a usar ela com 50 dias de internação, é a gente saber respeitar a fisiologia e saber que a bomba é um aditivo que a gente está fazendo para ajudar a gente no momento de dificuldade. E existe um terceiro tipo de bomba, que é a bomba elétrica. A bomba elétrica, ela tem uma característica comum a todas elas. Ela, na verdade, é uma bomba controlada
por um instrumento. Então aqui, simbolicamente, a gente colocou um botão. Quando eu ligar esse botão vai fazer o que ele está programado para fazer. Então, durante a confecção da bomba, lá os cientistas criaram lá, os engenheiros criaram lá os mecanismos, os dispositivos, e a bomba é aquele robozinho que ela vai fazer o que ela está programada para fazer. Se ela está programada para falar em 5 línguas com um computador, ela vai falar em 5 línguas. Se você comprou uma bomba maior, mais complexa, que fala em 25 línguas, ela vai falar em 25 línguas. A diferença é que uma bomba que faz 5 coisas ou trabalha de 5 formas diferentes, ela custa mais caro, mais barato, do que uma bomba que trabalha com 30 formas diferentes. Então, pressão, frequência, sensibilidade, né, vibração, tipo de retirada que vai mudando durante o tempo, tudo isso encarece o custo da bomba, algumas chegando a custar 100 vezes o preço de uma bomba manual, né? E a dificuldade de encontrar. Não são bombas, as mais complexas não são bombas muito fáceis de encontrar no mercado. Então, quando a gente fala assim, você prefere uma bomba manual ou uma bomba elétrica? Uma bomba elétrica tem bomba de R$ 200, tem bombas de R$ 1.000, tem bombas de R$ 5.000, tem bombas de R$ 10.000. E é claro que uma bomba elétrica de R$ 10.000 não pode ser comparada a uma bomba elétrica de R$ 200. Então, quando você me perguntar se eu sugiro uma bomba elétrica ou uma manual, a gente precisa saber qual bomba elétrica você quer comprar. Porque existem bombas elétricas, né, muito complexas, e existem bombas elétricas muito rudimentares, que por conta de serem elétricas, caem no gosto popular como se fossem coisas que seriam muito melhor que as manuais, e nem sempre é assim. Então, na verdade, o que a gente precisa ver é a característica de cada uma, a lista de coisas que cada uma faz, a frequência, a sensibilidade, a mudança de forma de retirada. Tem bombas elétricas que você coloca, elas começam a tirar muito rápido e depois diminui. Então tem padrões de funcionamento que são diferentes um do outro. Então, antes de você adquirir uma bomba elétrica, porque é elétrica, então é melhor porque é elétrica, procura saber as qualidades e se orienta com o teu profissional que esteja cuidando do teu caso, para saber se aquela bomba atinge as características necessárias, tá? Porque, na verdade, o que a gente vai precisar entender é que qualidade e preço caminham em caminhos, né? É isso que você vai buscar. Às vezes você precisa saber se essa mistura entre preço e qualidade vai te dar a condição de que você precisa. A gente tem que entender que toda mamãe que tem um bebê na UTI leva um coração muito grande nas costas. A necessidade dela amamentar teu filho, a função que ela carrega no seu coração é um peso muito grande. Peso que, basicamente, a maternidade assume com muita força, com muita nobreza, né? Mas a gente tem que entender que isso é cansativo, que isso é pesado, que isso é muito penoso para essas mães. Então, a gente só precisa esclarecer que a escolha de uma bomba não é todo o processo que vai levar a gente de 0 a 100%. A gente precisa entender que, além de escolher uma bomba, o local onde a gente colhe, se é em casa, se é na casa da sogra porque a gente mora longe, se é na UTI, né? O apoio que a família dá. Você não tem leite, você não vai ter leite, você tirou quanto? Tirou só 30? Nossa, assim seu filho não vai aguentar. O apoio que a família dá, a orientação que você, mãe,
tem sobre esse assunto de retirada, de ordenha, de produção, de liberação, de ocitocina, ou seja, de todos os módulos que a gente nessa coletânea de vídeos tem criado para você se orientar, se construir uma consciência de amamentação, o estresse que você está vivendo, o estresse de ter um bebê internado, o estresse de estar tendo diminuição da produção de leite, o estresse de querer ter mais leite, se esse estresse está muito grande, ele precisa ser abrandado, porque aí não tem bomba que dê jeito. A técnica correta de coleta, então a gente vê muitas vezes bombas tira-leite causar ferida na mama, porque a mãe usa com muita força, aperta e puxa, como a gente citou nos nossos exemplos. Então, o uso adequado da técnica, e não a bomba em si, se é essa, se é essa ou se é essa, mas a bomba usada da maneira correta é um auxiliar muito grande. E as características das mamas. Existem mamas pequenas, existem mamas maiores, existem mamas com mamilos muito grandes, existem mamas muito delicadinhas. Então, dependendo do estilo da tua mama, você vai ter que modular teu acesso a ela de maneira muito especial, muito particular. E então a de Paula e a de Renata não vai ser da mesma maneira. A gente vai ter que entender que Paula é Paula, Renata é Renata, né? E as condições de saúde do teu bebê, isso mexe extremamente com o seu coração. Meu bebê está próximo da alta, meu bebê tem 900 gramas, meu bebê está no respirador, meu bebê está séptico, meu bebê está muito bem, eu estou treinando, eu não quero que ele perca a amamentação, meu bebê nunca conseguiu sugar. Então essas condições mexem com a tua cabeça. A escolha de uma bomba não vai fazer você ter leite ou não ter leite. A escolha de uma bomba vai ser sempre um auxiliar fundamental, mas não é fator decisivo. E o seu tempo disponível, eu tenho mais 3 filhos. Não, eu só tenho essa criança, eu vivo exatamente para ela. Não, eu tenho 2 filhos, inclusive 2 estão morando em outra cidade e eu tenho que ir lá ver eles. Toda a complexidade da tua vida diária, também junto com a bomba, vai ser fator fundamental de que essa escolha da bomba dê certa. Tá? E a distância da UTI. Você mora na mesma cidade, você mora vizinho, você mora na mesma cidade, mas mora 100 quilômetros da UTI, como numa praia, por exemplo, ou em outro município e só consegue vir uma vez por semana. A escolha da bomba não vai ser o fator que vai mudar a sua vida, mas vai ser um fator de auxiliar. Então a gente tem que olhar a bomba, eu estou explicando essas coisas todas, para que a gente olhe a bomba como um fator de ajuda, não como o fator decisivo. Da mesma maneira como a frequência de visitas, e eu posso dizer também a frequência de retiradas. Tá? Então eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter bom senso, porque bom senso é gratuito e não precisa de prescrição médica. A gente ter bom senso, saber usar, não depositar nossa esperança em um pedaço de plástico, saber, por outro lado, que aquele pedaço de plástico pode ser um bom auxiliar, mas que a gente tem que colocar também o nosso coração. Então, na verdade, a gente precisa se adaptar às condições, se adaptar ao ambiente, se adaptar à história que a gente está escrevendo junto com o nosso bebê. É isso que a gente deseja aqui na UTI Neonatal Nicola Albano.